Eu sou o Padre Antônio, sou o vigário paroquial da Catedral do Senhor Bom Jesus, pertenço ao clero da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e atualmente estou trabalhando nesta paróquia que tem uma longa história que acompanha este município. Nós aqui estamos em uma paróquia verdadeiramente histórica e a história de Palmas é acompanhada pela história da comunidade religiosa católica, já que junto com os primeiros bandeirantes, a 6 de agosto de 1836, chegaram também Padre Ponciano José de Araújo e religiosos, tanto que o nome da vila escolhido para Palmas, Senhor Bom Jesus da Coluna dos Campos de Palmas, se deve à chegada dos bandeirantes nesse município no dia 6 de agosto, dia do Senhor Bom Jesus da Coluna. Então a nossa cidade, a história da nossa cidade é acompanhada pelo contexto religioso católico. Depois, em 1855, acontece a criação da paróquia de Palmas. À época se chamava de freguesia, então é criada a paróquia de Palmas, pertencendo à arquidiocese de São Paulo e tendo como primeiro pároco o padre Francisco Pimenta. A história da cidade, a história cultural e religiosa segue, e em 1933 é criada a Prelazia de Palmas, e logo em seguida é enviado o segundo prelado, o segundo administrador, que é Dom Carlos Eduardo Saboia Bandeira de Melo. E Dom Carlos teve uma grande atuação religiosa e social em Palmas. Dom Carlos funda já em 1939 o Seminário de Palmas, que é um dos seminários mais antigos do Paraná. Dom Carlos influencia e traz para Palmas os militares, o exército. Dom Carlos inicia a primeira universidade, a primeira faculdade da região aqui em Palmas. Ainda antes disso, é preciso lembrar, já que em 1912 a igreja funda aqui em Palmas a escola, na época Puríssimo Coração de Maria, guiada pelas Irmãs do Espírito Santo, depois pelas Irmãs da Divina Providência. Então assim nós vemos a grande atuação social e religiosa e como a história de Palmas é marcada pela presença eclesial, pela presença da Igreja Católica. Em 1958 é criada a Diocese de Palmas, sendo o primeiro bispo Dom Carlos. Nos anos 70 chega a Palmas Dom Agostinho, e Dom Agostinho também teve uma grande atuação social. É iniciativa sua a criação da Rádio Clube, da Rádio Horizonte aqui em Palmas, depois da Escola de Integração Social de Palmas, a ESPalma, das primeiras obras de Dom Agostinho, que até hoje continua em atuação. Depois também a criação do Lar dos Idosos, para atender as pessoas idosas de modo social aqui em Palmas. Então assim nós vemos por essas breves palavras a íntima relação entre a história de Palmas e a história da comunidade católica. Hoje a nossa atuação está nos mais variados âmbitos. Em Palmas nós temos uma forte atuação no âmbito educacional e âmbito social, com o Colégio Bom Jesus e com a ESPAL no âmbito educacional, no âmbito da comunicação, com as duas rádios, a Horizonte e a Clube, e agora a criação da Rádio Catedral, que será uma rádio de exclusivo conteúdo religioso, de programação católica. Temos também o nosso seminário aqui em Palmas, muitos seminaristas que passaram por aqui, âmbito de formação ministerial, rumo ao sacerdócio, mas também de formação humana. Temos a atuação na dimensão caritativa do nosso Lar dos Idosos, temos a Pastoral da Vida em nossa paróquia, que atende as famílias carentes, visitando, acompanhando famílias necessitadas, auxiliando com medicação, com alimentação e outros auxílios que seja possível.
Temos também a pastoral da pessoa idosa, que acompanha as pessoas idosas, pastoral da criança. Então, este é o âmbito da educação, o âmbito da caridade e o âmbito da comunicação. E é claro, em primeiro lugar, que é a nossa missão própria, a dimensão evangelizadora, então, as mais variadas atividades evangelizadoras de catequese, de celebração sacramental, de formação de lideranças e de formação da nossa comunidade cristã de Palmas. Então é um pouquinho isso. A história de Palmas está intimamente ligada à história da Igreja Católica. A história da Igreja Católica está intimamente ligada à história de Palmas. Há uma mútua relação. E hoje nossos âmbitos de atuação, o âmbito evangelizador acima de tudo, mas também âmbito de educação, de comunicação e de caridade, o que é muito bonito na nossa atuação católica aqui em Palmas. Okay. O que é fé para o católico hoje? Para o católico, fé se distingue de crença. O crer é essa dimensão mais constitutiva, é uma dimensão antropológica, as crenças que nos movem. Para o católico, fé não é crença. Fé é um dom dado por Deus, é a resposta a Deus que se revela. Deus toma a iniciativa, vem ao nosso encontro, se revela, e se revela plenamente em Jesus, o rosto divino do Pai. A revelação plena de Deus. A Igreja transmite esta revelação, é continuadora da obra salvífica de Jesus Cristo. E a fé é o dom de Deus, que é a resposta a essa divina revelação, ao Deus que se revela. Então a fé é crer em Deus e crer no que Deus revela. Daí que a nossa fé é uma adesão a Deus, confiança, entrega a Deus, ao Deus de Jesus Cristo, ao Deus Trindade, e é adesão, tem um conteúdo, àquilo que Deus revela. A nossa profissão de fé, adesão ao conteúdo da fé. Então a fé católica não é só sentimento de confiança. Teologicamente se diz duas expressões latinas, fides qua e fides que. Fides qua, a atitude de fé e de confiança no Deus que se revela. Fides que, o conteúdo da nossa fé. Então não é um católico crer uma coisa, outro crer outra, não. Existe um conteúdo da fé, um conteúdo normativo da fé. Então ter fé é crer neste Deus que se revela e que é a revelação transmitida pela Igreja, e crer no que Deus revela necessário para a nossa salvação. O que é ser católico em Palmas e no Brasil hoje? Ser católico em Palmas, ser católico no Brasil hoje. Há uma carta antiga dos primeiros tempos do cristianismo chamada Carta a Diogneto, e nela se diz assim, que o cristão é o que a alma é no corpo. Os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. Então a missão católica em Palmas, a missão católica no mundo é de ser aquilo que diz Jesus, sal da terra e luz do mundo, sal que dá sabor, luz que ilumina. Ser católico é testemunhar o amor de Deus no mundo. Ser católico é testemunhar a verdade do Evangelho. Ser católico é testemunhar a partilha, a comunhão, a justiça, a fraternidade, a solidariedade. Ser católico é testemunhar a alegria de seguir e crer em Jesus Cristo. De comum com o mundo temos muitos valores verdadeiros, mas não basta isso. É preciso isto, ser testemunha de caridade, de amor, de comunhão, de perdão, de solidariedade, de partilha, mas antes de tudo ser testemunha da alegria de seguir Jesus Cristo, da alegria de ser católico, diz o Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Quem são os fiéis hoje aqui em Palmas e quantos são? Você consegue trazer essa informação para nós? Nós poderíamos dizer em termos de cadastro, em termos um relatório de católicos, nós poderíamos usar os dados do censo, a porcentagem de católicos, mas também nossa compreensão católica de número de católicos a partir do nosso cadastro de fiéis, que são o cadastro dos dizimistas. Na matriz, na catedral, hoje seriam 1.000
um pouco mais de 1.000 dizimistas na matriz. Mas temos mais de 9 comunidades e temos mais uma paróquia. Palmas é formada por 2 paróquias, por 2 comunidades paroquiais. A Catedral do Senhor Bom Jesus e a paróquia Nossa Senhora Aparecida no Lagoão. O Lagoão tem a matriz e mais 4 ou 5 comunidades. Então, ao todo, na cidade de Palmas, somos mais ou menos umas 20 comunidades na cidade, mais as comunidades do município, que são as comunidades rurais. Então, esse em termos de dizimistas, os 2-3 mil dizimistas, mas sem dúvida temos muito mais católicos que participam da comunidade e que não estão nesses relatórios, nesses cadastros. Ok. Quais são as atividades sociais hoje desenvolvidas pela igreja aqui no município? Atividades sociais em âmbito pastoral, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, pastoral da vida e mais algumas ações pontuais quando se trata de visita ao Centro Terapêutico de Dependentes Químicos, ali próximo aí na Restinga. Depois temos a ESPAL, e na ESPAL há 2 obras sociais, a Escola de Integração Social de Palmas e o projeto Jesus Menino, são 2 projetos de educação. Temos também a Casa da Sopa, no Palácio Episcopal. Temos o Lar dos Idosos, com uma grande dimensão caritativa, no cuidado de cerca de 30 idosos em nosso município. Então, esse é um pouco o âmbito de atuação e mais aqueles que nos procuram em algumas situações pontuais também, alguma atuação específica. Mas enquanto assistência caritativa e de modo institucional, esse âmbito pastoral da vida, da criança, da pessoa idosa, as instituições, a Casa da Sopa, a ESPAL, o Lar dos Idosos. Então essa é um pouco a nossa atuação caritativa em Palmas e algumas campanhas emergenciais, enfim. Qual seria o papel do católico na sociedade, como exercendo sua fé? O católico na sociedade, o cristão batizado, ele deve viver a sua fé, Davi, na comunidade cristã. Então ele é católico na comunidade e na vida. Ele não é cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Ele é batizado na comunidade, então vivendo a sua fé na comunidade, na participação e na vivência de tudo aquilo que é próprio da comunidade. Todos esses serviços que eu disse aqui, principalmente no âmbito pastoral, estão exercidos pelos católicos, pela comunidade. Então são leigos e leigas da comunidade que atuam nessas pastorais, seja caritativas, seja nas pastorais próprias da comunidade. E no mundo, ou seja, o papel do cristão leigo e leiga é atuar a partir do lugar em que ele está, na família, na educação, no trabalho, no ambiente em que ele está, ele deve atuar como um católico, como um cristão. É lá o seu âmbito de atuação, sendo uma pessoa coerente, honesta, justa, fraterna, solidária e testemunhando esta alegria de ser cristão. Lá não se trata de um âmbito próprio de anúncio, então não se trata de um âmbito próprio de falar das coisas da fé, necessariamente, mas se trata de um testemunho, do testemunhar. É lá que se testemunha a fé cristã. A fé cristã que ele vive na comunidade, ele vive lá. A vida cristã deve enraizar todas as dimensões da existência do católico. Então a atuação dele é na comunidade, no seu âmbito de trabalho, lá na escola, lá na universidade, lá no trabalho, lá na família, é lá o seu âmbito de atuação. E também promovendo iniciativas de solidariedade, iniciativas de caridade, iniciativas que tenham a ver com os valores do Evangelho. Então esta é a atuação própria do católico. A questão do seminário, eu queria saber como que funciona a questão do seminário, seminaristas, se tem bastante seminarista nessa área. Então o nosso seminário, ele é um seminário muito antigo. Ele foi fundado em 1939
e ele esteve instalado em 3 ou 4 lugares. O primeiro lugar que foi instalado o seminário foi aqui na esquina, aqui onde hoje é o Palácio Episcopal, e começou o nosso seminário com 2 seminaristas em 1939, 31 de janeiro de 1939. Já houve tempos que o nosso seminário chegou a comportar 80 seminaristas. Hoje o nosso seminário tem 22 seminaristas. Em outras épocas, o seminário acolhia desde a 5ª série até o final do ensino médio, aqui em Palmas. Esse seminário é chamado, já foi chamado de seminário menor, porque é o primeiro seminário. Porque o processo de formação do seminarista é assim. Primeiro, o chamado seminário menor, que é ensino fundamental, ensino médio. Depois, o ano propedêutico, que é um ano de preparação. 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia e 1 ano chamado pastoral. Esse é o processo de formação de um padre. Então, 3 anos seminário menor, propedêutico, 3 filosofia, 4 teologia e o ano pastoral. O nosso aqui é apenas o seminário menor, que hoje já não se usa mais esse termo, mas se usa a ideia de um seminário de iniciação, um seminário, um canteiro vocacional, um seminário do despertar vocacional. Então esse seminário, ele não tem como missão primeira formar o padre. Então o seminário sai daqui não sai formado padre. Esse seminário é um despertar da vocação. Então os seminaristas, eles estudam, já houve no nosso seminário escola interna, colégio interno dentro desse seminário, no passado, mas já há muitas décadas, há várias décadas, os seminaristas estudam em um colégio. Já foi Sebastião Paraná, Colégio Dom Carlos, já foi Bom Jesus e hoje está ali, aí no BJ. Mas, então eles estudam fora, dentro do seminário, tem as atividades próprias dos seminários, momentos de oração, a missa diária, o terço diário, os trabalhos internos, tudo os seminaristas que cuidam todo aquele seminário, todos os trabalhos internos, limpeza, jardinagem, os animais, tudo isso são eles que cuidam. E esse seminário é então o principal, ele tem uma dimensão de formação humana, mas sempre com esse aspecto de despertar a vocação para o sacerdócio. O contato deles também com as comunidades, com a nossa paróquia, com o povo, né? Então o seminário, ele é isso, esse seminário nosso de Palmas, ele é um canteiro vocacional, ou seja, porque é um canteiro, se lança a semente da vocação, essa é a ideia do canteiro. Então se lança a semente da vocação que você possa despertar a vocação. Mas a igreja se sente muito feliz de muitos desses seminaristas hoje, alguns deles serem padres, os outros estarem nas comunidades de todo o sudoeste do Paraná, receberem uma boa formação e estarem atuando também na comunidade. Então tudo isso é o objetivo do seminário, ele é um despertar vocacional, então ele não é exclusivamente para a formação sacerdotal, né? Como que ingressam os jovens? Os jovens ingressam, quem sabe aqui o Davi e o Gustavo possam ingressar no seminário, né? Então como que os jovens ingressam no seminário? Os jovens ingressam pelo desejo de ingressar, de conhecer o seminário, de conhecer a vocação. Então, conhece a vocação, se ingressa no seminário e se faz um acompanhamento dentro do seminário. Então, é esse o objetivo do nosso seminário. Com relação às questões de diversidade e gênero, como a Igreja Católica está tratando hoje desses assuntos? Nós temos alguns âmbitos de atuação, poderíamos dizer, né? Nós não temos aqui ainda no nosso sudoeste uma pastoral que trabalhe diretamente relacionada a isso. Hoje já existem na Igreja Católica, seja pastoral de acompanhamento de diversidade sexual, como também apostolados relacionados a essa dimensão. Nós aqui não temos um âmbito específico de atuação, até porque não temos uma demanda específica. Também aqui é preciso considerar a realidade histórica e a realidade cultural do nosso sudoeste do Paraná, ou ainda mais, a realidade cultural de Palmas. Palmas é nós que somos, quem é padre e conhece a diocese, ou quem conhece a diocese de Palmas, Francisco Beltrão é daqui de Palmas até Capanema, então pega pega 42 municípios.
E quem conhece a cultura dessa região percebe com clareza uma diferença cultural muito grande. Palmas não se assemelha a Francisco Beltrão, não se assemelha a Pato Branco, não se assemelha a Capanema. É um histórico cultural de colonização muito diferente, né? Palmas é única praticamente quando se trata de comunidade quilombola, de comunidade indígena, Palmas, Mangueirinha, que tem essa realidade. Então é um fenômeno cultural muito diferente. Uma mentalidade também própria da colonização, então ainda muito marcada pela discriminação, muito marcada pelo preconceito, uma sociedade um tanto quanto tradicional, né? Então por isso ainda não há um diálogo sobre essas realidades. Mas nós, no atendimento, qual é o nosso âmbito de atuação então? Nós já no acompanhamento de pessoas, já aqui na nossa paróquia, que vem esse âmbito muito privado, né? Esse âmbito muito privado. Não há uma pastoral de representatividade, como há em outros centros, em outros lugares, em outros ambientes. Então, nós temos uma atuação aqui em nível privado, não em nível institucional. Parece-me que não se trata, é algo espontâneo isso, não se trata de um fechamento de algum lado, mas se trata próprio de um fenômeno cultural, histórico do nosso município. Que houve um certo desvio dos princípios de Jesus. Por exemplo, o amor ao próximo foi algo pregado por Jesus, mas que hoje acaba não sendo muito seguido. Isso tudo, a nossa missão cristã, a missão católica, é o anúncio do Evangelho. O Evangelho está acima. O Evangelho é o princípio fundamental da fé cristã, da vida cristã. Essa sua pergunta pode estar no nível eclesial, ou seja, dizer a igreja se afasta dos princípios de Jesus. Houve momentos na história que a igreja confessa se afastar dos princípios de Jesus pela sua própria humanidade. Mas é preciso, como diz o Papa Paulo VI, a igreja sempre necessitada de conversão. Em Evangelho Anunciante, o Papa diz, a igreja tem necessidade sempre de conversão, ou seja, de mudança. E qual que é esse parâmetro da conversão? O parâmetro da conversão da igreja é o retorno aos valores do Evangelho, ao amor, à fraternidade, à caridade, aquilo que é próprio do Evangelho. Então, a conversão necessária para a igreja é sempre essa conversão necessária aos valores do Evangelho. Então, é sempre um caminho para a igreja. A igreja busca sempre mais ser fiel a Jesus e, por isso, ser mais fiel a si mesmo. Então eu vejo que há sempre essa busca de fidelidade a Jesus. Isso em âmbito igreja. Em âmbito humano, em âmbito de igreja local, sempre nós temos nossas riquezas e nossas falhas também. Isso porque cada um de nós dá a sua resposta ao Evangelho. Então, o amor é um valor para a igreja, mas o amor é um valor para mim. Então depende, o amor como a igreja ama, a exemplo de Jesus, depende do modo como eu amo como igreja, como cada batizado ama como igreja. Então, e isso é uma resposta pessoal de cada um. Então veja, a nível de igreja, essa busca, e eu venho ver sinais concretos na igreja sempre dessa busca, de renovação das suas estruturas para viver os valores do Evangelho. Em âmbito pessoal, a resposta é de cada um. Em âmbito social, isso varia conforme os momentos. Hoje nós vivemos um tempo de muita polarização social, política. Então, um âmbito de muita divisão, um âmbito de muita discórdia, um momento em que se esquece a fraternidade entre nós, que pensar diferente nos torna inimigos, nos torna divisão entre nós, cria um ambiente de guerra entre nós. Então, nesse momento, sim, este valor do Evangelho é mais necessário do que nunca. O valor da fraternidade, o valor do amor, o valor da solidariedade. Na diversidade, um modo diferente como nós vivemos. O Papa Francisco também, recentemente, escreveu um texto, Fratelli Tutti, todos irmãos, né, recordando uma encíclica social, recordando a necessidade de recordarmos que somos em Cristo, ou pela ordem da criação, todos irmãos. Então, a sua pergunta sobre o amor. Então, a necessidade desse valor no mundo.
A resposta à minha sua pergunta está assim, ao longo da história, em alguns momentos, é sempre necessário redescobrir este valor do amor do Evangelho, né? A nível de instituição como igreja, a nível de humanidade e a nível pessoal.